Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas da Casa do Caminho. É com grande alegria que nós retornamos aqui, ainda através da tecnologia, da palestra via áudio, para o nosso bate-papo sobre o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Espero que todos estejam bem, com saúde, paz e harmonia em seus lares e famílias. E antes que possamos iniciar a nossa conversa de hoje, que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, através da prece. Querido Deus, Pai Criador da vida, fonte inesgotável de todo amor e bondade. Querido Mestre Jesus, luz de nossas vidas, modelo e guia da humanidade. É em vosso nome, Divino Mestre, que rogamos o amparo e a proteção dos espíritos amigos da tua seara, dos espíritos responsáveis pela condução e organização da Casa Espírita Casa do Caminho, a equipe espiritual dirigente deste barracão de Jesus, deste lar de bênçãos, onde aurimos forças para a nossa caminhada, luz para o nosso entendimento, bússola para os nossos caminhos, esse pronto-socorro de Jesus, onde podemos aprender sobre o teu Evangelho, onde podemos confraternizarmos os ensinamentos à luz da doutrina espírita. E assim, Senhor, dizemos: Pai nosso dos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino de amor e de bondade, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos hoje a nossa parte de pão, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis entregue às tentações, pois assim nos resgatas e nos livras de todo o mal. Na luz desta prece, querido Mestre Jesus, que iniciamos a nossa conversa sobre o Evangelho no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E mais uma vez, com muita alegria, agradecendo desde já o convite que nos foi feito para estarmos aqui novamente. Eu sou o Leandro, do Centro Espírita Irmã Clara, e fui convidado para falarmos do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós vamos nos ater ao título Aquele que se elevar será rebaixado. E dentro de pobres de espírito nós temos neste capítulo várias nuances de ensinamentos do Evangelho de Jesus. Primeiro, pelo entendimento do que significa ser pobre de espírito, que muitas vezes, em uma interpretação equivocada de muitos de nós, acreditamos ser isso ou aquilo, ser uma pessoa desprovida de conhecimentos, desprovida de títulos acadêmicos ou até de bens, mas não. Pobres de espírito, Jesus quis dizer aqueles que se assemelham às crianças, aos inocentes, no sentido dos sentimentos, que não forçam uma aparência, uma postura que não possuem, ou que não vislumbram atitudes ou tenham posicionamentos de virtudes que ainda não possuam. Então, neste título, Aquele que se elevar será rebaixado, temos o item 3. Quando um dos discípulos se aproximaram de Jesus e lhes perguntaram: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chama uma criança que está ali próxima dele e lhes diz assim: Eu vos digo, na verdade, se não vos converterdes e não vos tornardes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus.
Então Jesus quis dizer nessa passagem do Evangelho de Mateus que nós precisamos nos assemelhar a crianças pela angelitude, pelo amor, pela realidade dos sentimentos, pela compreensão. A criança ela não faz distinção. Ela ama com amor, com alegria, com sinceridade, com simplicidade, e ela também esquece e perdoa com muita facilidade. Então Jesus quis dizer sobre a inocência da criança, sobre a simplicidade que ela nos representa, não na inocência no sentido de ingenuidade, mas de sinceridade dos nossos sentimentos, de quem realmente somos e não daquilo que possuímos. Muitas vezes interpretamos que somos isso ou aquilo em termos materiais ou de posições e títulos, quando na verdade não somos, mas estamos. Eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou agrônomo, eu sou político, eu sou e eu sou. Quando na verdade não somos, nós estamos. Nós somos aquilo que nós carregamos dentro de nós. Os nossos sentimentos, as nossas imperfeições, as nossas qualidades, as nossas iniquidades. Somos aquilo que nós pensamos, somos aquilo que carregamos em nossos corações, em nossas almas, aquilo que está dentro de nós e que muitas vezes o outro não percebe, porque nós tentamos de todas as formas maquiar ou, de certa forma, deixar ali um pouco escondido, porque nem sempre o que trazemos dentro de nós é bom. Ainda não foi transformado. Ainda trazemos sentimentos, em alguns raiva, ódio, vingança, e tantos sentimentos que são contrários até mesmo às máximas de Jesus, do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então muitas vezes nós nos esforçamos para ter aquela simplicidade do verniz social. Mantermos a simplicidade, a humildade na postura, no comportamento, mas como algo para vivermos em sociedade, não introjetado nos nossos sentimentos. A humildade de verniz, que muitas vezes, quando estamos a sós conosco mesmos, ali revelamos a nossa verdadeira identidade, na intimidade do nosso eu. Revelamos quem realmente somos, que muitas vezes nos falta humildade e nos sobra orgulho, que nos falta ali a simplicidade e nos sobra a vaidade. E quantas vezes nos deparamos com essas atitudes em nós? E ainda nesse item, tem também o item 5, onde Jesus entra num sábado na casa de um dos principais fariseus da cidade, para ali ceiar com ele. E muitos que estavam presentes observavam o mestre. E ali alguns foram tomando o lugar, os primeiros lugares à mesa. E Jesus, aproveitando a oportunidade, chama os discípulos e lhes diz: quando fores convidado a uma festa, não pegues o primeiro lugar, para não acontecer de haver entre os convidados alguém mais importante do que tu. E aquele que te tenha convidado não venha te dizer: dá o teu lugar a essa pessoa, e tu vás envergonhado buscar o último lugar. Mas quando fores convidado a uma festa, vai sentar nos últimos lugares, para que quando vier aquele que te convidou, possa chegar e te dizer: meu amigo, venha para mais perto. Então será um momento de glória na presença dos que estiverem à mesa contigo. E muitas vezes nós vemos esse comportamento. Pode parecer algo muito supérfluo, mas não. Não é algo supérfluo. Muitas vezes
identificamos esses comportamentos em algumas comemorações que nós vamos, seja em festas familiares, de amigos, do meio social em que vivemos. Queremos sempre o melhor lugar, aquele que fica mais perto do palco, aquele que fica mais perto da cerimônia, aquele que fica numa visão muito mais abrangente. Nos casamentos, principalmente, quando nós vamos a uma festa de casamento, geralmente as melhores posições ou as melhores mesas, que são aquelas iniciais ali na frente da comemoração ou da celebração, já vem com uma placa: lugar reservado aos noivos, aos padrinhos, aos familiares, porque senão os outros demais convidados já se assentam ali, se não estiverem reservados. E nós percebemos também em algumas festas que mesmo reservados sempre tem alguém desatento que vai e se assenta naquele lugar, que não foi naturalmente convidado, porque estes estava reservado aos anfitriões, às pessoas que são os pontos chaves daquela festa, daquela celebração. Então Jesus nos dá esse ensinamento que parece algo muito simples, corriqueiro, mas não. Ele diz que também, nessa passagem aqui, se traduzirmos para a nossa atualidade, não busque um lugar de elevação no sentido de querer ser melhor que o outro, de querer ter mais destaque, mais atenção, e não que isso seja ruim no sentido meritório, quando você faz por onde merecer, mas isso se torna ruim quando você utiliza o outro como degrau de ascensão, como um pontapé para esse destaque, prejudicando o outro. E quantas vezes nós percebemos isso? Principalmente no ambiente profissional, onde alguns, para se destacar, para se elevar, para ter aquela posição de maior destaque, de maior salário, muitas vezes se utiliza daqueles que estão à sua volta em oportunidades que muitas vezes não são as melhores, para esse destaque, ou seja, prejudicando o outro para benefício próprio, numa atitude narcisista de que só vale ele mesmo. Nós temos que tomar cuidado com esse tipo de atitudes, justamente porque esse modo de viver nos traz grandes sofrimentos. Aquele que quer se elevar a qualquer custo, que quer ter destaque a qualquer custo, que quer ter notoriedade. E nós vemos, pela humanidade, pelo nosso país, os resultados nefastos de quando o destaque, a elevação e a notoriedade tem que ser obtida a qualquer custo, a qualquer preço, muitas vezes ceifando vidas e trazendo resultados desastrosos para o indivíduo e para aqueles que estão à sua volta. Então devemos meditar sobre isso também. E essas máximas do Evangelho de Jesus, quem quiser se elevar será rebaixado. Jesus diz que todo aquele que optar por agir desta maneira, com vaidade, a vida se encarregará de colocá-lo na posição correta. Muitas vezes temos essas atitudes de querer essa elevação, essa notoriedade, de uma forma muitas vezes trazendo sofrimento para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Essa atitude de se elevar. Lembremos da passagem do publicano e do fariseu orando. Jesus passa essa lição também, ele nos traz essa lição também em uma das passagens do Evangelho, onde tem ali um publicano e um fariseu orando, e onde o fariseu eleva sua fronte e fala: meu Deus, sou muito agraciado,
já por não ser como esse publicano imundo, que é indigno de estar aqui orando, e começa ali a soltar os seus impropérios numa oração. Em uma oração a Deus, ele já se coloca numa posição de destaque. Olha, eu não sou, Deus, como esse publicano, sou melhor do que ele. Ele é um imundo e eu estou aqui, diante de ti, como alguém de destaque. E ali no íntimo do publicano, ele nem ergue a sua cabeça, ele fita o chão, numa atitude de humildade, se sentindo indigno de ali estar, até pela condição social, pela rivalidade social que havia, mas ele fala: Senhor, estou aqui. E ele vai se despindo na prece a Deus. Quantas vezes nós vamos orar, vamos fazer as nossas preces, e muitas vezes esquecemos de que Deus, ele sonda o íntimo dos nossos corações. E nós falamos sobre isso, sobre aquilo, fazemos os nossos pedidos, muitas vezes com o coração carregado de mágoas, de ressentimentos, de até um certo desejo de vingança por alguém que tenha nos prejudicado, nos ofendido, agredido a nossa moral, o nosso comportamento. E temos às vezes um comportamento como o do publicano ou do fariseu nas nossas preces, nas nossas atitudes. É o verde social que muitas vezes impõe a nós que possamos agir de uma maneira incoerente com os nossos sentimentos ou discursos. A maioria de nós falamos uma coisa e praticamos outra. Estamos bem ainda distantes entre comportamento e discurso, ou seja, estamos ainda um pouco distantes de externalizar através dos nossos comportamentos aquilo que aprendemos e introjetamos em nós. Ainda há uma distância, mas ainda assim Deus não desiste de nós. Estamos na Terra, estamos em processo de evolução e temos a luz da doutrina espírita para a compreensão do Evangelho de Jesus. Jesus, ele discursava, ele pregava, mas sobretudo ele vivenciava o seu Evangelho, a mensagem da Boa Nova que ele trazia. Ele era o maior, ele é o maior, e no entanto sempre se fez humilde. Até na atitude dos últimos dias de sua vida corpórea, quando na última ceia com os apóstolos, ele vai ali, retira sua capa, amarra na cintura, se ajoelha diante de Pedro e dos apóstolos e começa a lavar-lhes os pés. E Pedro, numa atitude repulsiva, diz: não, mestre, quem tem que lavar os seus pés sou eu, e não tu. E ele também dá uma grande lição: é necessário, Pedro, que eu faça isso para que se cumpra o plano divino, para que se cumpra a mensagem do Evangelho. Falando mais uma vez sobre a humildade dos sentimentos, a humildade em ser quem somos, sem nenhum verniz social, sem uma atitude hipócrita, sem um comportamento ilusório. Somos todos seres em processo de evolução, que muitas vezes temos atitudes impensadas, mas é necessário que façamos o nosso autoexame de consciência e nos coloquemos em atitude de arrependimento e aprendizado diante dos nossos erros, ou diante daqueles para com quem erramos. E vamos exercendo essa humildade ao longo das nossas vidas. Não aquela humildade ilusória, falsa, no sentido de eu sou tão humilde que eu até me orgulho da minha humildade. Aí não é humildade.
aí é falsidade, aí é egoísmo, é orgulho, é vaidade de se achar tão humilde ao ponto de se orgulhar dessa humildade. Devemos exercer uma humildade que não nos permita querer ser mais que o outro, diminuindo sua capacidade, suas potencialidades, diminuindo o outro como ser humano, como ser espiritual em processo de evolução. Somos todos merecedores e devedores da divina providência. Merecedores de todas as bênçãos e devedores por nossas inconsequências do passado ou atuais, mas que já demos um passo no processo de aprendizado. Aquele que se elevar será rebaixado. Por que esperarmos que o sofrimento nos ensine a ter a humildade? Registramos ao longo do processo de evolução da humanidade, em nosso próprio dia a dia, que é muito mais através do sofrimento que nós vamos aprendendo. E por que nós precisamos ainda sofrer para aprender? Essa é uma condição nossa, ela não é imposta por Deus. Somos nós que, de tão rebeldes, de tão arredios à providência divina, ao Evangelho de Jesus, precisamos chegar ao sofrimento para o aprendizado. Aquele que não aprende por amor, aprende pela dor. E temos nos acostumado a ser assim. Muitas vezes, alguns comentários dizem: o espírito adora sofrer. Não. Mas nós sabemos que o sofrimento é também uma bênção para a alma. E que não é Deus que nos envia o sofrimento. Ele é a colheita dos nossos plantios. Ele é o efeito de nossas causas. Ele só é o resultado das nossas ações, muitas vezes impensadas, incoerentes, que nos levam futuramente ao sofrimento. Se queremos um futuro melhor, se queremos aprender sem sofrer, que possamos começar agora, introjetando em nós os ensinamentos do Evangelho de Jesus, para que possamos compreender, mas sobretudo externalizar nos nossos comportamentos, atitudes, ideias, pensamentos, nas nossas ações, para conosco primeiramente, e consequentemente para com o outro, para aqueles que vivem no lar, na sociedade conosco. Quando vamos introjetando, vamos internalizando os ensinamentos de Jesus nas nossas almas, nos nossos corações, vamos iniciando um processo chamado transformação íntima, de que os espíritos superiores sempre nos falam. Ou seja, vamos transformando as nossas atitudes contrárias ao bem, os nossos sentimentos contrários à caridade, ao Evangelho, em virtudes, em qualidades, em potenciais de evolução. Vamos exercendo a paciência, o amor, o perdão, o esquecimento das ofensas. Vamos exercendo ali, dentro de cada um de nós, a empatia para com os nossos erros, mas sobretudo para com o outro. Vamos fazendo o nosso autoexame de consciência, rememorando, reanalisando as nossas atitudes e comportamentos e transformando-os de uma forma positiva para melhor. É assim que vamos nos elevando moral e espiritualmente. E vamos nos rebaixando materialmente no sentido de não adquirirmos uma posição que não temos. Não querendo nos mostrar para o outro uma posição de que ainda não possuímos, de que o mais importante é aquilo que carregamos em nós, em nossos corações, e não aquilo que carregamos no bolso, na mala, na mochila.
Viemos para cá sem nada material e voltaremos ao mundo espiritual também sem nada material. Então, por que deste afã, deste delírio material? Precisamos sim trabalhar, não é errado trabalhar, acumular riqueza ou bens, nada disso é proibido e nem errado, desde que seja feito de forma lícita. Mas precisa ter um objetivo. É somente trabalhar para enriquecer? E o que fazer com tudo? Somente para acumular, guardar, ou para colocar em benefício de outros também, além do nosso próprio benefício? Então são questões para que nós possamos trabalhar em nós. O que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu por empréstimo? Porque tudo o que temos materialmente é um empréstimo da providência divina e que nós deveremos prestar contas. Então, por que querer ser o metido, o elevado, o privilegiado, querer ser mais que o outro por causa de uma posição, um título ou alguns bens? Isso pode nos ser tirado a qualquer momento, conforme for da vontade divina e para o nosso crescimento e aprendizado. E muitas vezes esquecemos isso. O próprio Evangelho diz sobre vemos ruínas, vemos riquezas, grandes riquezas ruírem da noite para o dia. E é exatamente isso que acontece. E muitas vezes não conseguimos nos dar contas desse movimento que acontece na humanidade. Que possamos então meditar, que possamos ambicionar, elevarmos os sentimentos bons dentro de nós, a nossa transformação íntima, acelerarmos o nosso progresso evolutivo e espiritual. Isso sim deve ser a nossa meta, nosso motivo de crescimento, sempre com amor, com empatia, com simplicidade, com humildade. Vamos encerrando então nosso bate-papo de hoje sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito, no item quem se elevar será rebaixado. Que possamos fazer a leitura deste item do Evangelho, entender um pouco mais sobre este capítulo, estudar um pouco mais. E vamos introjetando, vamos internalizando em nós, no nosso propósito, no nosso projeto pessoal, individual de transformação íntima. E agora convido os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, a se juntarem conosco para a prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Que venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Que se cumpra o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta, dor e sofrimento. Evita-nos todo mal, dai-nos o pão do caminho feito de luz e carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidades e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra, Senhor, a nossa alma do erro neste mundo de desterro, ainda distante da tua luz. E que assim a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso imenso e divino amor. Divino Mestre Jesus, que o magnetismo e a luz desta prece alcance os lugares de maior escassez e necessidade, alcance os países em guerra,
os lares em sofrimento, os nossos irmãos enfermos, aqueles que enveredaram pelos caminhos dos vícios, das ilusões da vida, aqueles que estão à beira do desespero, Senhor, e do desequilíbrio, aqueles que pensam em deserdar da vida física, aqueles, Senhor, que estão desesperançosos, desacreditados, desesperados. Que esta prece alcance, Senhor, a toda a humanidade, leve luz a toda a mente, leve amor e paz a todo o coração, leve a luz do entendimento do Teu Evangelho a todas as almas. Que leve paz, Senhor, que leve cura e amor a toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Que os espíritos da Tua seara, esses que são os enviados de Deus para cumprirem os desígnios da vontade divina, derramem a luz do Teu Evangelho, a Tua presença luminífera em todos os locais da humanidade, sobre todos os corações e almas, hoje, amanhã e sempre. Nós vos agradecemos, Senhor, a oportunidade bendita de estudarmos do Teu Evangelho, que é luz para as nossas vidas, que é luz para os nossos caminhos e ferramenta para o nosso progresso. Se conosco hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas da Casa do Caminho. Que vocês tenham muita paz, muita luz e muita alegria. Que Jesus abençoe as vossas vidas, os vossos lares e famílias hoje e sempre. Um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro.